Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês alguns ativos aí interessantes para se acompanhar no decorrer da semana, tá? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa o seu like aí para ajudar aqui o canal, ajudar o conteúdo e o YouTube entender que esse vídeo é de boa qualidade e acabar entregando aí para o maior número de pessoas, beleza? Vale ressaltar que se você aí quiser ver a análise de algum ativo em específico, deixa aqui nos comentários para mim o ativo desejado e o tempo gráfico que eu trago a análise aí para a próxima semana, beleza? Aqui atrás é o nosso site capitalizo.com.br, onde vocês vão conseguir ter acesso aí às performances da nossa carteira, tá? Então tem aqui o relatório de performance, tem número para contato, tá? Deixa eu carregar aqui, ó, as carteiras de curto prazo, longo prazo, internacional, de FIIs, de swing trade, do rastreador de tendências, long short, né? Outros tipos de carteira que a gente tem aqui, tudo aí no nosso site para vocês, tá? Indo aqui então para os ativos selecionados aí da semana, deixa eu só abrir aqui o meu aplicativo de desenho. Temos aí o Ibovespa, tá, pessoal? Então o viés é mais de baixa para essa semana, tendo em vista aí que o Ibovespa acabou perdendo o seu fundo na casa dos 107 mil pontos, abrindo a expectativa para retestar próximo nível de suporte aqui na casa dos 103.500 pontos e depois um suporte um pouco mais amplo aí do movimento um pouco maior na casa lá dos 102 mil pontos aí pro Ibovespa, que acabou perdendo seu fundo na sexta-feira aí passado, ok? Então, um viés mais de baixa para o Ibovespa. Os ativos que eu separei para trazer aqui para vocês, a maioria foi aí na ponta vendedora e acho que tem 2 ou 3 na ponta compradora, beleza? Primeiro ativo aí, então, Intel B3, o ativo que perdeu seu fundo prévio depois de uma tentativa de um movimento de alta, né? O papel veio aqui tentando se recuperar com topos e fundos ascendentes, mas acabou frustrando a tentativa de continuar o movimento de alta, deixando aqui uma falha de topo, ou seja, topos descendentes, e perdeu a região do seu fundo prévio, aqui na casa dos 29,60. Tá vendo? Então, topos descendentes, perda de fundo prévio junto com média móvel de 200, um bom detalhe. Tá? Olha, acabou rompendo o fundo, preço próximo da média móvel de 9 de 20 períodos descendentes, perda de fundo prévio, rompeu a média móvel de 200, expectativa é que siga esse movimento de queda. Próximo nível de suporte intermediário é a casa aqui dos 26 e 20 e depois uma LTA aqui na região dos R$ 25, tá? Aqui a entrada já teria sido, deixa eu só apagar, aqui a entrada já teria sido no rompimento desse fundo, né? Mas ainda está próximo, então acho válido uma tentativa se voltar nessa região dos 28,40, né? Com 28,40, para tentar pegar aí uma venda com alvo nessa região dos 26,20 e depois tentar aí alongar a operação, se for o caso, para a região dos 25, tá? O stop aqui nessa região é nessas zonas acima da média móvel de 20 também dos seus topos anteriores, então stopzinho aí na região dos 29 e 60, 29 e 80, um bom ponto de stop, né? Contando do rompimento do fundo, essa região do stop, seriam 5,21% de risco para tentar buscar um primeiro alvo aí de 7,67, ou seja, mais do que 1 para 1, depois um pouco mais abaixo na região dos R$ 25, 13% aí, mais 13% de upside aí para Intel B3. Tá indo para o gráfico semanal, a gente consegue ver também a confluência de dois tempos gráficos mostrando aí o mesmo movimento, né? Apontando para a mesma direção, preços próximo da média, né? A gente teve aqui a falha desse topo na tentativa de ir romper o seu topo anterior, acabou frustrando, deixando aqui também topos descendentes e perdendo o seu nível aqui de suporte importante, né? Esse suporte prévio, só arrastar para cá, é um nível importante de força aí para a Intel B3, o que está gerando aí uma expectativa realmente de queda com tempo gráfico semanal e diário apontando uma mesma direção, tá vendo? O preço próximo das média móvel, perdeu o fundo prévio, expectativa de baixa aí para Intel B3, tá? O próximo ativo é CSNA3, tá? O ativo aí que formou um ombro cabeça ombro no final da semana passada e acabou acionando esse ombro cabeça ombro aí na sexta-feira no rompimento dessa linha de pescoço e temos alvos aí na região lá dos 15,38, deixa eu dar um zoom, olha lá,
né? O ombro, cabeça, ombro, alvo 15,38, 14,70, tem a média móvel de 200 aqui, que também é importante dar uma atenção na região de 14,41. Depois temos alvos mais abaixo na casa de 13,65 e 13,04, que dá confluência aí com esse nível de suporte importante para o papel, que deveria vir buscar aqui, né? Pelo menos fazer um reteste, se realmente seguir esse movimento aí de queda, né? A gente vê aqui uma tentativa de um movimento de alta do papel, mas o que acabou formando aqui um ombro, cabeça, ombro, né? O famoso oco, ombro, cabeça, ombro, projetado aí para baixo na figura técnica. Temos alvos nessas regiões que eu acabei de citar para vocês, então acho bem interessante também uma tentativa de venda no papel. Na perda da mínima de sexta-feira, né, que foi desse candle, o stopzinho na máxima do candle anterior na região dos 17,80 seria então um stopzinho aí na faixa dos 7,70% para buscar alvos na casa aí do 100%, que é a projeção mais importante, né, 100% do movimento, na faixa dos 14,70 aí já seria um upside de 10 e 40%. E aí o último alvo lá, que é a região dos 200%, aí 21% de upside, trabalhando com o alvo desse ombro, cabeça, ombro. Então um ativo também bem interessante aí, CSNA3, que é do setor de materiais básicos. Tá? O gráfico semanal ainda não está tão elegante para uma venda, mas temos aqui um reteste da média móvel de 200 que acabou falhando, né? Então temos aqui o reteste da média móvel de 200 que falhou. Perdeu a mínima da semana retrasada, que já tinha deixado um pavio longo aqui superior, demonstrando que os vendedores ainda estavam presentes nessa região. E na perda da mínima dessa barra branca, aciona uma possibilidade de um movimento de queda, pelo menos para retestar essas zonas de antigos níveis de resistência lá na casa dos 13,70, tá? O que já daria aí bem mais do que 1 para 1 do primeiro do stop, na verdade, né? Perdão. Então esse é o segundo ativo. TAI 11 do setor de energia elétricas, também bem interessante, deixou aí uma falha de topo, né? Indicado nessas setas vermelhas que eu deixei aqui no gráfico para mostrar melhor para vocês. Então temos aqui uma tentativa de uma retomada de alta, né? Fez um forte movimento de alta, mas depois que fez uma correção na tentativa de retomar esse movimento de alta, perdeu força, acabou deixando aqui topo descendente, e no final da semana passada, aí na sexta-feira, acabou fechando abaixo do seu nível de suporte prévio, acionando um pivô de baixo, que abre espaço para alvos aí dessa projeção desse último pivô de baixo na casa de 34,71, depois 33,62 e depois 32,96. Lembrando que mais abaixo aqui, olha, a gente tem uma região de suporte importante, que é o suporte dessa primeira base de uma tentativa de reversão de um movimento de alta, que encontra-se aqui na região dos R$32, R$31,50, e depois um suporte aí mais amplo, que é do movimento inteiro de queda anterior, que encontra-se aqui na região dos 31, dos R$31, tá? Então, um ativo para mim que, se seguir caindo aí, ele pode sim vir testar esse primeiro nível de suporte, seguir a queda, o outro nível lá embaixo, na casa dos 31,50, tá? A entrada aqui, claro, já seria no rompimento do fundo, mas com esse fechamento aqui ainda acho válida a entrada na perda da mínima dessa região, ou segunda opção, deixar aqui a venda na região de 3,42 em cima desse nível de resistência, né, que é o antigo nível de suporte aqui. O stop na região de topo anterior, na casa aí dos 36,57, totalizando aí um risco de 3,62, para tentar pegar um upside aí na casa dos 4,75, depois 6,65, considerando os alvos de Fibonacci, e o suporte principal de toda essa movimentação aí em 7,87, e o outro nível de suporte lá embaixo em 10,21, são os próximos níveis aí que eu vejo o papel pode cair se ele seguir esse movimento de queda. Então também acho interessante aí TAI 11, né? Dando uma olhada pelo gráfico semanal, o ativo que é do setor de energias elétrica, também aqui fica claro a perda de força do papel, trabalhando aí, perdendo a mínima das últimas 2 semanas, média móvel de 9 de 20 períodos bem próxima do preço, e aqui perdendo a mínima, na verdade, das 4 últimas semanas, ó, que foi as semanas que fez aqui o topo, né? 1, 2, 3, 4, perdendo esse fundo, perdendo a mínima dessas 4 semanas,
a gente pode ter uma aceleração do movimento de queda aí de TAI 11, levando em consideração que o movimento principal aqui já vem desse movimento descendente, né, do papel, e esse movimento de alta pode ter sido apenas uma correção para o papel voltar à tendência principal aí de médio prazo, que por enquanto é de baixa, tá? Outro ativo também na ponta vendedora é ENAT3, o ativo aí também testando uma região intermediária aqui de resistência, que seria essa região. O papel aí perdeu bastante força, né? Então a gente tem aqui a possibilidade também de uma venda. O melhor ponto de venda aqui nessa ocasião teria sido na perda da mínima desse candle, né, com stopzinho aqui para cima, mas ainda acho válido a venda em ENAT3, seria na perda da mínima da sexta-feira, o stopzinho nessas regiões de topo aqui anteriores, para tentar buscar um retorno do papel aí se seguir esse movimento de queda para esse próximo nível de suporte aqui lá na casa dos 11,70, tá? Então é um upside aí para se trabalhar com 14,28%, um stopzinho nos topos anteriores de 6,42%, né? Então também é um ativo interessante, tem uma relação de risco-retorno aí mais do que 2 para 1. Então acho bem interessante também ENAT3, tendo em vista que o gráfico semanal está alinhado aí com o gráfico diário, mostrando aí que a tendência principal do ativo segue sendo descendente, né? A gente já vinha de um forte movimento de queda nessa região, aí fez um movimento de alta, acabou deixando um candle forte aqui na última, na penúltima semana, né? Olha lá, um engolfo de baixo nessa região, de topo descendente, demonstrando aí que a possibilidade dela retomar todo esse movimento principal e vir buscar aqui sua zona de suporte novamente para mais um teste na casa dos 11,10, 11,20, tá? Então, gráfico diário, gráfico semanal aí alinhados para ENAT3, uma possível venda. Do setor financeiro, INR-BR, que é o Banco Inter, né, lá fora, vinha trabalhando aqui num forte canal de baixa nessa região, né, um forte canal de baixa, olha, bem desenhado. Um ativo que conseguiu fazer ainda um forte movimento de alta depois que rompeu esse canal de baixa, né? Olha, até fez um movimento, um zigue-zague ascendente, mas acabou deixando aqui uma região de topo duplo, né? Ou seja, uma falha de rompimento de topo, iniciou um movimento de queda. As médias de curto e médio período já viraram para baixo de novo, descendente, né? Média móvel de 9 e de 20 períodos, e na última semana a gente viu a quebra desse suporte, ou seja, um pivô de baixa sendo acionado, que abre a expectativa para retestar seus próximos níveis de suporte na casa, deixa eu ver aqui, dos R$10 e depois 9,20 um pouco mais abaixo. Tá? Se a gente der um zoom aqui no gráfico diário, a gente vê, aqui a venda já teria sido na perda desse fundo, né? Mas ainda acho válido a venda na perda da mínima desse candle de sexta-feira, que testou média móvel de 9 e veio para perder fundo. O stopzinho fica na volatilidade, tá acima da média móvel de 20, aí um stop acima de 11,86, um stop um pouco maior. Então, talvez, quando o stop fica um pouco maior da média, né, pelo menos o que eu trabalho, que é 7,5 no máximo, né, que já é mais um stop de volatilidade, reduzir o tamanho da mão é uma opção, tá? Então, seria um stop aí na média de 8%, para tentar buscar aí um primeiro nível de suporte aqui, ó, 1 para 1, né? 1 para 1, e aí depois o alvo principal lá embaixo, 15%. Lembrando que o ativo começou a andar ao seu favor aqui, você pode ajustar o stop para a máxima desse candle, né? Então o seu stop que inicialmente estava aqui na volatilidade, o ativo andou a seu favor, o ativo perdeu a mínima aqui, seguiu andando a seu favor, o stop seu que estava na volatilidade já pode vir aqui para um stop técnico acima do próprio candle gatilho. Você já diminui aí o seu stop e deixa a operação andar a favor, tá? Então, INBR, indo para o gráfico semanal, a gente também vê uma quebra de força, de uma tentativa de reversão para alta. Tivemos aqui a falha desse topo e podemos retomar a tendência principal do ativo, que já era esse movimento aqui de queda, entendendo esse movimento aqui como uma correção, e a quebra dessa estrutura de correção dá a possibilidade aí de ver o papel revisitar a casa dos 9,25 novamente. Tá? Já na ponta compradora, CSMG acho uma boa opção,
tá? Um ativo que vem ganhando força mesmo com o Ibovespa aí apanhando nos últimos dias. A gente tem aqui uma fronteira de gap que acabou segurando, né, formando um suporte importante para o papel na casa aí dos R$ 14. O papel vem reagindo positivo nessa semana curta que a gente teve, né? Se a gente reparar que os 2 dias aí da semana que teve pregão, tirando a quarta-feira que foi metade do pregão, a gente teve volume aqui acima da média, um movimento, né? Um zigue-zague ascendente, preço próximo da média móvel de 9 e de 20 períodos, mostrando a possibilidade aí que o seu ativo seguir ganhando força, ele volte a brigar nessa região aqui dos 15,90, que são regiões que é uma região de nível de resistência importante e também aí tem uma LTB de longo prazo passando nessa região, tá? A gente pode considerar a região aí dos R$ 16, aí um retorno de CSMG apontando para essa direção, tá? A entrada nessa região seria no rompimento da máxima desse candle de ignição que fechou a semana, né? No candle de sexta-feira, stopzinho nessa, a entrada seria nessa região, para tentar buscar um retorno para R$ 16 e o stopzinho na mínima do candle anterior ao de entrada, seria essa região aqui, tá? Então você teria aí um stopzinho de 4,5%, com upside para tentar buscar lá em cima de 7,07%, então upside aí mais do que 1 para 1 em CSMG, que na ponta compradora o ativo vem demonstrando força e serve também como gerenciar a carteira e ficar aí balanceado caso Ibovespa até o final da sexta-feira deu uma subida, né? Teste uma zona de suporte e volta a subir. Você tem aí ativos também na ponta compradora, ou seja, que mesmo que o Ibovespa caia, ele acabe caindo menos, serve como uma proteção de carteira também, tá? Então a gente vê aqui no gráfico semanal o ativo que veio de uma forte movimentação de alta, né? A gente teve essa movimentação de alta, esse recuo, mais um movimento de alta e aí ficamos nessa congestão em topo, né? Que é entre a resistência e o suporte que eu acabei de mostrar. Essa região, entre R$ 14 e R$ 16. No gráfico semanal, a gente vê que o ativo testou sua zona importante de suporte e na semana retrasada já deixou um engolfo, olha. Já deixou um engolfo, rompeu a máxima da semana antepenúltima, né? Aqui, olha. Então, quem estava vendido aqui com stop aqui protegido acabou sendo estopado. O ativo começa a apontar para a parte de cima. Temos aí também média móvel de 9, de 20, de 200 períodos bem juntas, ou seja, um abrimento do leque dessas médias a favor desse movimento prévio que está demonstrando a força maior ser de compra. A gente pode ver o ativo ganhar força e trabalhar nesse vácuo do gráfico aqui à esquerda e vir buscar de novo esse nível de resistência importante dentro dessa congestão de range largo na casa dos R$ 16. Então é um upside aí bacana, mais do que 1 para 1 e também na ponta compradora, caso o ativo siga subindo aí, andando na contramão do Ibovespa, tá? CSMG3. E o outro ativo aí também interessante, a tradezinha aí de contra-tendência em Ether 3, tá? Onde a gente tem um ativo que despinguelou total na tentativa, né, de romper esse nível de resistência, onde a gente teve aqui, olha, esse topo anterior servindo como a base de liquidez de resistência. O ativo até chegou a romper, mas acabou perdendo força e acabou dando uma estilingada para baixo, buscando aí níveis mais abaixo do suporte. Ainda não chegou próximo do suporte. O suporte principal é a casa dos 9,20, mas a gente tem uma congestão nessa região, olha aqui, ó. Né? Uma congestão onde o ativo acabou deixando um candle que a gente chama aí de martelo com um volume alto, o que chamou a atenção para trazer aqui para vocês, tá? Olha, o volume. Um volume alto em cima de uma zona, né, de uma base, de uma estrutura aqui de suporte, olha. Deixa eu gravar aqui, ó. Em cima em cima dessa base, olha aqui, que briga aqui à esquerda do gráfico, né? Então, ativo que acabou se distanciando bem das médias, deu uma pancada aqui literalmente para baixo, deixou um candle aqui absorvendo as vendas dessa região e voltando a fechar no positivo. Então, no rompimento da máxima desse candle, vejo uma possibilidade de um tradezinho aí de contra-tendência. O stop fica na mínima, 2, 3 centavos abaixo da mínima dessa própria barra, para tentar pegar aí um repique até média móvel de 9, média móvel de 200 na região de 11,45, tá? O que seria aí um upside
de 12,70% e um stopzinho na própria mínima do candle gatilho de 6%, que seria aí uma relação mais do que 1 para 1. Né? No gráfico semanal a gente vê aí a agressividade da força vendedora, como bateram nesse ativo, né? Olha o tamanho dessa barra. E se a gente reparar aqui também mais um fator que me chamou a atenção para trazer aqui para vocês no diário, é que no gráfico semanal, depois dessa pancada, ele está em cima da média móvel de 200, já vem esticado na venda, em cima de uma zona onde tem duas estruturas de suporte, tá vendo? Ó, essa base de suporte, essa briga, aqui tivemos mais uma briga de suporte, e agora, nessa região aqui de novo, contando essas duas bases à esquerda e mais a média móvel de 200, né? Igual aqui serviu como suporte, tá vendo? Nessa primeira vez o ativo testou o nível de suporte aqui, mas a média móvel de 200 estava aqui próximo. E agora essa semana ele fechou novamente em cima da média móvel de 200, então imaginando pegar aí um repique, pelo menos até média móvel de 9 aqui no gráfico semanal, é um upside bacana aí de mais de 11% em Ether 3, que acabou apanhando bastante na última semana. Tá? Então, antes aí de me despedir, vou também... e aí esquecendo, ó. Me pediram para olhar Semin. Vamos olhar aqui Semin 3, né, na semana passada. Então, você aí do outro lado quer ver também o ativo desejado, deixa aqui para mim nos comentários, tá? O ativo que você quer que eu faça a minha análise, e deixa aqui um comentário com um contexto gráfico para você, tá? A gente tem aqui Semin do setor aí de petróleo, fazendo um pivô de baixa, tá? O ativo que veio numa forte movimentação de alta, acabou aí deixando falha de topos e topos descendentes, né? O topo, topos mais baixo, e aqui a gente teve o rompimento desse fundo prévio, o que aciona um pivô de baixa. A gente pode ver aí Semin 3 vir revisitar as zonas de suporte mais abaixo. Temos aí a casa dos 4,15 como nível importante de suporte aí para a Semin 3, tá? Quem está comprado aqui já teria acionado o stop técnico, que seria no rompimento desse fundo. Se ainda não estopou, eu não aguardaria muito não, perdendo a mínima da sexta-feira aqui eu estoparia. E para quem está vendido por algum motivo, já pegou no pivô de baixa, perfil um pouco mais agressivo, entrou ainda na sexta-feira, o stop, a máxima do próprio candle gatilho, que seria o stop, a própria máxima aí da semana passada, tentando pegar um movimento a favor aí até a região dos 4,12 e um risco bem pequeno aí na região da máxima, seria aí um stopzinho de 6,44%, tentando buscar o primeiro repique até o suporte de 9,63%. Então aí uma relação também ok, mas para quem está fora não vejo nada para ser feito no momento, tá? O gráfico semanal testando média móvel de 9, então fica um pouco arriscado ainda abrir uma venda nessa região, que ele pode bater cabeça e voltar a brigar nessas zonas aqui dos 4,95 de novo. Mas se realmente perder aqui força, temos média móvel de 20, que dá em confluência com o suporte do gráfico diário na região de 4,25 como um alvo da venda, tá? Me perguntaram também sobre Klabin, mas Klabin eu fico restrito para comentar porque ela já faz parte de uma das nossas carteiras, mas eu vou comentar de outra do setor aí, que é SUS B3, tá? Suzano B3 aí tá bem embolado, mas é dentro de uma tendência principal de curto prazo de queda, brigando bastante nessa região. Então o mais provável para esse ativo que eu vejo é na perda desse fundo aqui. A gente pode ver aí SUS B3 perder força e vir revisitar a casa lá dos 42,18, e aí perdendo esse nível de suporte, a gente tem um suporte de médio prazo também, que é a base dessa movimentação, aqui na casa dos... Deixa eu tirar aqui. Dos 40 e 44, tá? No gráfico semanal a gente vê que o ativo tá com as médias móveis de 9 e de 20 descendente, perdendo média móvel de 200, né? Deixou aqui um pavio superior, demonstrando força vendedora a favor de todo esse movimento principal. Então a expectativa é que a gente siga aí Suzano B3 um movimento de baixa, beleza? Então antes de me despedir agora, eu vou deixar um presentão com vocês, que é o nosso cupom START23, apenas para o capitalismo completo, né? 40% off com pagamento à vista no boleto e 30% off no cartão em até 12 vezes. Beleza? Então, se você ainda não é cliente Capitalizo, te convido aí para vir fazer parte e receber as melhores recomendações do mercado financeiro. Espero poder ter ajudado vocês e até a próxima.